Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Quero glorificar a Deus, irmãos, por Deus estar nos dando condições de iniciarmos mais um trimestre das nossas lições bíblicas, né? Estamos indo para o terceiro trimestre de 2024. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Nesta revista vai ter os temas centrais, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e de Esther para a nossa geração. Duas grandes mulheres de Deus. Então é importante darmos graças a Deus por estarmos aqui com saúde, com vida, desfrutando de tudo isso, do ensinamento, de aprendizado. Porque é assim que nós construímos a nossa caminhada com Deus. Com ensino, com sabedoria, com fé, com oração. Então agradeça a Deus antes de tudo, tá bom? Primeira lição, aula que será ministrada agora no dia 7, tá aqui, ó. Duas importantes mulheres na história de um povo. Uma mulher, moabita, a Ruth, né? E também Esther, judia do povo de Israel. O texto áureo dessa lição, da lição 1, duas importantes mulheres na história de um povo. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Está lá no capítulo 4, versículo 14, após Ruth dar à luz a Obed. Quem era Obed? O avô de Davi, né? Vai estar descrito lá o pai de Jessé. E Jessé que gerou Davi, lá discorrendo o capítulo 14. Verdade prática. Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Logo me remete tanto a essas mulheres, também já me remete a Débora, me remete também às mulheres lá no Novo Testamento que ajudavam o ministério de Cristo, né, com as suas propriedades, com seus bens. Então, temos várias mulheres. E claro, se podemos dizer a principal, Maria, né, a mãe do nosso Jesus no nosso plano terrestre. Foi escolhida, foi bendita. A Bíblia diz: Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto que está no seu ventre. Que maravilha, né? Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma mulher que foi escolhida. Leitura bíblica em classe: Ruth 4, do 13 ao 22, Esther 7, do 1 ao 17. Você pode estar lendo aí na sua casa, acompanhando na tua revista, tá bom? Introdução. Ruth e Esther são os livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Não sei se você sabia disso, mas são apenas os dois livros que levam o nome de duas mulheres, Ruth e Esther, que estão lá no Velho Testamento. Registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira ocorrida em Moabe e Belém, dos moabitas, Ruth, né? Que era uma mulher moabita do povo de Moabe, e Belém no período de Juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. A segunda na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C., Ruth e Esther viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais. Então, a primeira acontecida com Ruth, né, de 1375 a 1050 a.C., e depois já na Pérsia. Então era na época o domínio babilônico, depois o domínio dos persas, né? Depois nós tivemos o domínio dos gregos, depois com mão de ferro o Império Romano. Tem lá nas profecias de Daniel sobre isso, é importante se você tiver interesse em ler sobre essas profecias. Fé, convicção, humildade e coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição a servir. Estou falando das qualidades dessas duas mulheres chamadas por Deus
ao qual elas serviram a Deus com fé, serviram a Deus com coragem, né? Como Esther, como Ruth, com simplicidade, com humildade. Ruth não abandonou, né, a sua sogra, Noemi. Então, fazendo uma referência sobre todos esses adjetivos que tinham temor de Deus e a disposição em estar servindo a Deus. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu e a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes profundas de inspiração para todos que desejam agradar a Deus e vivem para a sua glória. Então, queremos viver para Deus, queremos viver para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Temos esses dois exemplos dessas grandes mulheres de Deus. Eu quero ler um Salmos que está aqui para nós, ó. Salmo 147, versículo 11. Olha o que diz aqui. Ó. Vamos para a Bíblia, né? A palavra do nosso Deus. Salmo 147, versículo 11 diz assim, ó. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Devemos sempre esperar nele. Hebreus 11:6. Vamos lá? Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, para nós servirmos a Deus, temos que ter a nossa fé. Temos que esperar na graça, na misericórdia dele. Saber que a nossa providência, ela vem de Deus. Ele usa, os homens usam, mas ela vem dele. O cerne, a base da questão, da providência, é a nossa fé em Deus. É o que temos que esperar nele, como essas duas mulheres esperavam. São duas histórias maravilhosas. No primeiro tópico, vamos falar de Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Então vai falar sobre que, através aí de Ruth, né, que é ascendente, né, de Davi, porque nasceu o filho Obed, de Obed Jessé, e de Jessé nasceu Davi. É o que vai falar. Uma moabita. Descendentes de Moabe, filhas lá, lembra lá de Ló, quando Ló se deitou lá, né, com a sua filha mais velha, da filha mais velha, moabitas, e com a filha mais nova, os amonitas, né? Então vai fazer essa referência que eu vou pulando. Aqui vai falar sobre que é um povo pagão, um povo incrédulo, tal, o qual um dos filhos de Noemi se casou com Ruth. Depois vai discorrer a história, que os filhos morreram, e o primeiro marido de Noemi morreu, Elimeleque, depois os dois filhos, Malom e Quilom, também morreram, e as suas duas noras aí, né, Ruth, órfã, que ficaram com Noemi. Orfa decidiu ir embora e Ruth decidiu permanecer com Noemi. Até tem um versículo famoso, muitos usam aí, até quando as pessoas se juntam, se unam, vão se casar. Onde habitares, habitarei, onde repousar, repousareis, onde dormir, também dormireis, ali o seu povo será o meu povo. Então estou só discorrendo aí rápido sobre um pouco dessa passagem que vocês já conhecem, tá bom? Habitavam ao leste do Mar Morto, atual Jordânia, e eram dados como idólatra, imoralidade sexual e assim sucessivamente. Pertencendo a esse povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi. Era improvável. Os descendentes de Davi sempre foi apenas lá os filhos de Abraão, o povo judeu, o povo de Israel. Não. Temos algumas inserções aí que pessoas de outros povos fizeram parte dessa ascendência ou dessa descendência de Davi, do nosso Cristo. E temos aí uma mulher moabita. Olha só, para os homens parece loucura, mas nós já sabemos que diz a Escritura Sagrada, que Deus faz as coisas loucas para confundir as sábias. O que era impossível se torna possível para Deus. O que parece que não é provável se torna provável para Deus. E aqui vai discorrendo sobre isso. A família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Por isso lá no Novo Testamento tem algumas passagens que falam, Cristo, filho de Davi. O nosso Senhor vem da descendência de Davi, tem a genealogia aí na palavra de Deus. Mas os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Glória a Deus por isso.
estão acima da nossa compreensão. Aí tem alguns versículos que falam sobre essas referências. Ele é soberano, assim, faz do improvável o provável, do impossível o possível. Glória a Deus. Quando cremos nele e tememos e obedecemos sem impor-lhe qualquer condição. Louvado seja Deus. Então eu dei uma explicação aqui da passagem sobre Ruth e falando um pouco sobre isso. E Deus usou Ruth através dela, né? Que vem as descendências depois de Davi, que vem do nosso Cristo. Então ela gerou um filho com Boaz, o seu marido, chamado Obed, só para reforçar. Obed, que foi pai de Jessé, e Jessé, que foi pai de Davi. Era, aos nossos olhos, não, mas como que Cristo pode vir de uma genealogia que não é do povo de Israel? Não, sim. Uma mulher nascida de um caso de incesto, onde Ló, infelizmente, coabitou ali com a sua filha mais velha. Alguns falam ali que eles tinham medo das filhas, que não ia sobrar ninguém no mundo, né? Então elas fizeram essa loucura aí. Mas através de outros povos, Deus permaneceu a descendência dele, as promessas dele, e se cumpriu. Por isso nosso Cristo, filho de Davi. Tá? Subtópico 2, o tópico 1, a família belemita. A história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, belemita, de Belém, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra. Então havia muita fome na terra. Lá em Ruth, capítulo 1, vamos ler. Capítulo 1, versículo 1, para você ver como que inicia lá. Vamos ler lá, Ruth, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a pregnar os campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. O nome desse homem era Elimeleque. O nome de sua mulher, Noemi. Os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ali ficaram. Tá? Vou continuar a leitura, que nada como ler a Bíblia para discorrer a história para você relembrar. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ele com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome uma órfã e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Então aí nós sabemos já o decorrer da história, como eu já disse. Noemi e os filhos Malom e Quilom. Depois de algum tempo na terra dos moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na sua companhia dos 2 filhos. Ruth se casou com Malom, e o mais velho deles. Ao final de quase 10 anos, também Malom e seu irmão Quilom morreram, viúva e sem filhos. Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia que a fome havia cessado em sua terra, embora pudesse permanecer em Moabe. Como decidiu a órfã viúva de Quilom. Permaneceu a órfã, decidiu ficar. Ruth escolheu ir com sua sogra Noemi, declarando a sua fé no Deus de Israel. Capítulo 1, versículo 4. Os quais tomaram para si... Não, vamos no... versículo 6. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me inses para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei, onde quer que pousares, à noite ali pousarei. Falei sobre esse versículo. O teu povo é o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Então, uma mulher moabita se entregando ao Deus de Israel. Então, após essa peregrinação de Elimeleque, por causa da fome na terra, e foi para os campos de Moabe. Olha como que é o plano de Deus, né? Ali, ele veio a falecer, mas os seus filhos casaram com as mulheres dali daquela terra. E aquilo que parecia uma desgraça, que poderia ser, nossa, como você vai se relacionar com pessoas de outros povos? Por que é isso, né? Aí é uma grande questão que nós temos um grande debate em cima disso, que eu não vou fazer uma abertura gigante agora. Que é sobre a pessoa se relacionar com pessoas de outra igreja ou até mesmo de outras religiões.
cristã. Vou falar aí no mínimo cristã. Não vou nem abrir muito leque para outras religiões que não aceitam a Cristo, que não vê Cristo como Deus. Não vou falar nem de outras religiões politeístas que têm outros deuses. Vou falar de religiões cristãs, que creem em Deus, que creem em Cristo. Então a gente vê muitas das vezes umas barreiras quanto a isso, por questão de que pode confundir a fé, pode desfocar o caminho, como que você vai se relacionar com uma pessoa que é de outra igreja, de outra fé, e você é firme na sua fé, a pessoa não vai querer, não vai entender, e você também não vai querer, não vai entender a fé dela. Então há toda umas situações, um contexto em cima disso, que aí é de cada um, né? Agora não é o momento para discorrer sobre esse assunto, porque eu acho que existem casos específicos, tá? Acho que não pode ser generalizado. E a Bíblia dá um exemplo sobre isso. Esse exemplo nós podemos usar como base, como confissão de fé na nossa vida? Não, claro que não. Então, porque Deus, através disso, uma mulher moabita escolheu e adorou a Deus de Israel, então agora aqueles que adoram Cristo e cristão vão sair buscando mulheres aí de qualquer outra religião? Não, não é base, claro que não, né? Eu não seria tão idiota em falar isso. Mas é claro que eu tenho um pouco dos meus respaldos. Não porque eu tenho um olhar crítico muitas das vezes com a religião, mas por entender que, Deus sabe todas as coisas. A gente tem que apenas ficar em oração e deixar o trabalhar de Deus discorrer dentro daquela vida, daquela história, daquele contexto, para ver o que... onde está a mão de Deus ou não. Aqui você vê a mão de Deus. Ruth falou, o seu Deus será o meu Deus. Olha que coisa linda, uma mulher pagã. Uma mulher que vinha de uma religião idólatra, com costumes de imoralidade. Mas que ela ali, para permanecer com a sua sogra, falou, não vou te abandonar não, Noemi. Não me peça para te abandonar. Você quer voltar para Belém, quer ir para lá? Para lá eu vou com você. O seu Deus vai ser o meu Deus. O seu povo vai ser o meu povo. Então nós temos que dar espaço para o trabalhar de Deus na nossa vida. Os impossíveis de Deus, as manifestações de Deus acontecem quando nós estamos no caminho. Quando nós estamos perseguindo, né? Quando nós estamos parados. Mas quando nós estamos no objetivo de Deus. E aqui louvado seja Deus que isso aconteceu. Então, esta família, aonde acolheu Noemi, acolheu a sua nora Ruth. Declarando a sua fé em Deus, como eu já li. Subtópico 3. Patrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem o seu ápice em Belém, com 2 eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida da Moabita, de Ruth. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecer e servi-la, Ruth alcança o favor de Deus de Israel, sobre cuja asa se viestes abrigar. Ruth 2,12. Vamos ler? O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te viestes abrigar. Boaz fala a Ruth sobre a benignidade dela. Mulher benigna, de coração aberto, né? Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecer e servi-la, Ruth alcança o favor de Deus, sobre cujas asas vieste abrigar. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, então era parente lá do marido de Noemi, e o nascimento de seu filho Obed, que em hebreu quer dizer servo, fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi, porque aí está acima dessa genealogia de Davi, ascendente, à direita de Davi, que vem o bisavô, integrante da genealogia de Jesus. Ruth 4, você vai ler do 1 ao 22, como leu. Mateus capítulo 1 do 15. Vamos lá em Mateus, quer ver? Deixa eu marcar aqui, capítulo 1 do 5 ao 17. Deve ter a genealogia lá. Vamos lá, achar. Mateus, capítulo 1. Aqui, vamos lá. Vai discorrendo aqui, a genealogia, começa lá, eu vou pulando aqui, Davi gerou Raabe, a Boaz, Boaz gerou Ruth, de Boaz gerou Ruth e Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Então está na genealogia de Jesus Cristo. Meu Deus, que glória, né? Chega a dar até uma
né, no nosso coração, né? Que coisa linda, que história, né? Como pode, meu Deus, como que Deus é perfeito, né? Honrar o casamento e geração de filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. Então, tem um salmo aqui, 127, versículo 3 ao 5, que eu quero ler, mas eu tenho algo para falar para você. Presta atenção nisso. Você tem que entender que quando Deus chama você, quando Deus escolheu você, ou seja, do momento calvinista, que se você crê como os calvinistas ou como os arminianos, se você crê que você é um eleito, escolhido, ou como arminiano, não, que pela graça de Deus você aceitou Jesus, você vem atrás dele, você veio buscando ele, você aceitou a palavra, seja qual for a sua crença. Deus, quando chama você, Deus não chama apenas para mudar a tua vida. Deus chama para mudar a história da sua descendência. Deus faz o trabalho dele na nossa vida de conversão, de limpeza. Ele é a pá que limpa toda a eira, ele é a água que jorra fontes de águas vivas, águas perenes que não param. E essa água, ela vai se difundindo para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos e assim sucessivamente. Eu vim de uma família que não era de uma religião católica, uma religião cristã. Por mais que eu admiro muito o catolicismo, em meus vídeos vocês percebem várias defesas que eu faço acerca disso, porque lá eles também pregam a Cristo, eles pregam a Bíblia, têm as suas crenças. Mas quando Deus me chamou, eu vejo hoje a diferença de como meus filhos, eu e minha esposa, criamos os nossos filhos na palavra, na oração, no jejum, na comunhão da igreja, porque minha mãe não ia nem na igreja católica direito. Eu lembro que eu era criança, eu era adolescente, eu participava, que eu sempre gostei. Eu costumo dizer, tem pessoas que gostam de sair para jogar bola. Eu sempre falo isso, eu vou na igreja porque eu sempre gostei de estar na igreja. É um ambiente que eu gosto. Então isso também fez com que eu não tivesse contato com muitas coisas do mundo. Não sou santarrão não, pelo contrário, eu tenho muito pecado, hein? Meu Deus, se eu discorrer uma lista aqui é grande. Mas Deus acabou me privando um pouco de muitas coisas. Mas eu sempre tive esse coração voltado, eu amo igreja, eu amo ambiente de igreja. Às vezes você pode ver no meu vídeo o quanto eu sou crítico. Você quer fazer um adendo aqui? Como muitas das vezes os homens levam a igreja. Eu sou muito crítico mesmo. Às vezes as pessoas não entendem. Também não estou dizendo que eu estou certo em tudo que eu penso e que eu acredito. Mas eu tenho uma lista vasta de crítica. Mas isso não me tira, não me abandona, não me tira da presença de Deus. Isso não me tira de eu estar em comunhão na igreja, participando. Porque eu amo ler, estudar. Eu amo aprender, eu amo ver os debates, eu amo estar ali com os irmãos em comunhão. Tenho dificuldade com hierarquia? Tenho sim. Pode ser uma falha minha? Pode ser, tudo bem. Mas é que, você sabe, também tem muita coisa aí que dá para melhorar, né? Mas tudo bem. Então, eu fazendo esse adendo, que quando Deus chama você, Deus chama para mudar a história da sua casa, da sua família. Coloca isso no seu coração, tá? Não é só para mudar você, não. Ah, senhor, mas meus filhos, não sei o quê. A promessa alcança os seus filhos. Ah, mas o meu neto. A promessa alcança o seu neto. Fique em oração, em comunhão para você ver. Não vai se perder, Deus não vai deixar. Não adianta. Você pode... não vai. Pode ter certeza. Deus, ele quer cumprir a obra dele em toda a sua descendência. Deus chama você não só para mudar a sua história, mas de toda a sua descendência. Louvado seja Deus. Vamos para o segundo tópico, senão o vídeo vai ficar extenso. Meu Deus, olha, já está 24 minutos. Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. De Belém para Susa. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, tudo isso antes de Cristo, tá? A Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu, o famoso Mardoqueu, né? Esther era judia, órfã de pai e de mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu.
Vamos achar ali. Esther 2, versículos 5 ao 7. Vamos achar lá. Deixa eu achar aqui para vocês, meus irmãos. Esther, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 7, né? Deixa eu achar aqui para vocês. Vamos lá. Esdras, Esther. 2, né? 2, 5, 7, ó. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Esse criara a Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, era moça, bela aparência e formosa, à vista. E morrendo seu pai, a sua mãe Mardoqueu tomara por sua filha. Então Mardoqueu criou a Esther como sua filha, tá? Seu nome hebraico era Hadassa, bom, já falei que esse é um murta, que é uma planta favorita do mundo antigo, com folhas perfuradas e flores brancas ou rosadas. Já o nome persa Esther, Stara, significa estrela. Esther fazia parte da geração dos judeus nascidos no cativeiro, quando o povo ficou cativo, né, lá na Babilônia. Então, nascida daquela época. Conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado o fim do cativeiro babilônico, tá aqui, foi decretado pelo rei Sírio, rei da Pérsia. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob o domínio persa. Então vai discorrer a história aí sobre o rei Assuero, sobre Amá, né, que é o servo lá do rei. E o rei, ele, após uma rainha ser exposta porque não quis se encontrar com o rei Assuero queria uma outra mulher para ser ali, fazer parte ali do seu reinado. Uma outra rainha. Então, aqui a Bíblia já até falou na leitura, uma mulher bela, formosa, né? Mas a gente sabe que não foi isso apenas que chamou a atenção do rei. Sabemos que ele havia um propósito do Deus de Israel através da vida de Esther. Então, você pode ser belo, formoso ou não, mas sabe o que importa é o que há dentro de você. É o Deus de Israel, é a presença do Espírito Santo, é a fé, a sua atitude que está dentro de você que Deus quer te usar, tá? Não é pelas aparências, não, como muitas pessoas acham, tá? Lá viviam Esther e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus, de órfã rainha, subtópico 2. Subtópico 2 agora do tópico 2, hein? Esther integrou o grupo de moças virgens que era candidata a suceder a rei Vaste, deposta, como eu já disse, pelo rei Assuero por sua desobediência. Como escreveu o historiador judeu Flávio José, Vaste recusou comparecer a um banquete oferecido pelo rei no jardim do palácio. Aí tem várias referências aqui que você pode ler no livro de Esther. Em um inequívoco ato da providência divina, Esther se tornou rainha em seu lugar. Ó, uma mulher que os pais e a mãe morreram, era órfã, ela era órfã. Meu Deus do céu! E se tornou rainha. Esse é o Deus que do improvável torna o provável. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo em sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu e de todo o império. Como diz Martin Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação do seu povo. No campo ou no palácio, assim como Ruth e Esther, é um exemplo de inspirativo do quanto vale a fidelidade e a confiança em Deus. Seja qual for o contexto que vivamos, os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Então, princípios, temor a Deus, fé em Deus. Às vezes nós andamos nesse mundo e deixamos muito de lado a espiritualidade. E lá a Bíblia diz em Efésios, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados,
quanto às hostes espirituais nos lugares celestiais. Não abandona a sua fé, não abandona a oração e o jejum, a sua comunhão com Deus nesse mundo. Essas mulheres, que é inspiração para nós de como elas estiveram ali na presença de Deus, como elas foram sábias, essa é a palavra, a sabedoria, eu ia falar o jogo de cintura, né? Mas a sabedoria que elas tiveram, né? Como elas se comportaram diante das situações, isso é inspiração para nós. A história de Esther, maravilhosa, ela se juntou a esse rei, Deus usou através desse reinado, de um rei, de um povo que perseguiu o povo judeu, para que esse povo fosse liberto, para que aquele povo não morresse. Olha que coisa linda. Então Deus, Ele quer nos usar também, para colocar muitas pessoas em liberdade, para libertar muitas pessoas de opressão do mal, de opressão do maligno. Ore mais pelas pessoas, faça mais pelas pessoas. Você é um servo de Deus, Deus quer usar você. É inspirador Ruth e Esther na nossa vida. Que assim como elas foram usadas por Deus, deixaram que com toda a habilidade e sabedoria do Espírito Santo na vida delas, também nós venhamos deixar isso agir na nossa vida. Subtópico 3. Mulheres de Deus como protagonista da história. O protagonismo feminino. A liderança masculina instituída por Deus, aí vai dar referência em Gênesis e em Efésios, não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes nesse sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, submissão e obediência que tornaram tão relevante a vida dessas duas mulheres. Então, aqui vai falar um pouco do protagonismo feminino e está dando uma referência de protagonistas que as mulheres tiveram. Bom, resumindo, hoje nós temos igrejas aí que aceitam pastoras, outras não aceitam. No nosso Ministério Assembleia de Deus mesmo, baseando lá do princípio, lá em Timóteo, lá, que vai falar que Deus chamou para pastores, outros para mestres, né? Então dando uma referência sobre ministério, e faz uma referência principalmente ali que são homens nessa hierarquia. Mas eu também respeito igrejas aí que levantam mulheres, mas também não vamos entrar nesse assunto, né? Subtópico 2 do tópico 3. Tá. Cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de Ruth, que cumpriu bem a função de esposa. Ruth 1:8. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias que conheciam bem os seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Então, mulheres de Deus como protagonistas da história, cumprindo os seus papéis. Cada um tinha o seu papel. A nora honrava a sogra, assim como os filhos têm que honrar os pais não provocar a ira nos filhos, e assim sucessivamente. Como o homem tem que honrar a mulher tem que honrar o homem, e assim é como a Bíblia diz, o homem tem que cuidar da mulher ali, né, que é a noiva, né? Então, como uma coisa delicada. Então, falando sobre os papéis que tanto os homens e as mulheres elas têm aí nessa vida com Cristo, nessa caminhada, tá? Então, é importante que há essa convivência familiar em nós, em Cristo, sabendo respeitar. O que eu quero falar sobre isso, né? Eu quero até fugir um pouco dessa questão de hierarquia, né? Que tem muitos homens aí que é machista. O homem é o cabeça e não sei o que. Não. Tudo em comunhão, em oração. Hoje nós vemos como as mulheres, eu posso falar isso. Eu posso falar. Que o maior salário aqui na minha casa é da minha esposa, já faz algum tempo, porque ela sabe que eu queria disponibilizar muito do meu tempo para cuidar dos meus filhos. Tenho os meus trabalhos, estou dando aula, sou professor de geografia, para quem não sabe. Mas o que tenho mais o tempo para estar com eles no dia a dia, levando, buscando, dando almoço e janta, sou eu. Então, não tem essa coisa de que a mulher, então a minha esposa que me comanda e manda na casa? Não, claro que não também, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Então você é o homem, então é o homem que manda. Não,
Aqui é tudo em conjunto, é tudo em harmonia. Financeiramente um pode estar depositando um pouco a mais do que o outro, mas dentro de todas as outras estruturas que nós temos, que Deus nos permitiu ter, que Deus nos prometeu, nos deu, tudo foram junto, conseguimos junto, com a graça, com a misericórdia de Deus, e criamos os nossos filhos com amor, com carinho. Então, sabendo respeitar, não tem essa coisa de hierarquia, de machismo, de mandar, e o outro tem que obedecer, não. É um ajudando o outro. O mundo mudou, gente. O mundo mudou, vamos despertar, hein? Tem dia que eu olho pra louça e falo, meu Deus, lavar um pouquinho dessa louça aqui. Fala pro meu filho, Eric, vamos lavar um pouco dessa louça, a mãe vai chegar, tá cansada. Então vamos arrumar esse quintal, vamos pôr uma roupa aí pra bater. Então é tudo ali, é um ajudando o outro, tá? Pra ninguém ser pesado pra ninguém. 3. Educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther, olha só, eu falei sobre isso, hein? Que lhe fez ser escolhida a rainha, mas também a sua humildade e o seu bom comportamento no palácio. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, seu tio, a quem devotava obediência e profundo respeito. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Glória a Deus. Então, tudo isso começa dentro de casa, né? Aí lá na escola, a gente fala para os alunos, educação vem de casa. Quando nós juntamos a reunião dos pais, nós falamos para os pais, orienta seu filho a nos respeitar, abriu, pedir licença, passou, fecha a porta, acende a luz, apaga a luz. Não está a fim de estudar, mas tem que ter o respeito. O professor está falando, cabeça baixa, vai ter que ouvir. Não estou a fim, então falta e fica em casa. Não adianta ficar com desrespeito com o professor, não sei o que, com os coordenadores, com os diretores, não. Educação vem de casa. E dentro dessa obediência, desse princípio de respeito, de educação, vem a bênção de Deus. E eu trabalho numa escola que tem princípios bíblicos, né? Esse princípio de respeito, de educação. Então, isso é importante. Tudo isso vem de casa. Então, a nossa oração, a nossa comunhão, né? A nossa fé também vem da nossa casa, e aí nós transportamos para o mundo, para a nossa igreja, e assim sucessivamente. Conclusão. Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Alguns se tornam conhecidas e têm nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca ser uma companheira fiel ao seu lado, enquanto cumpria a missão do divino? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa é que quando a pessoa aparece, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. Glória a Deus por isso, irmãos. Então terminamos, né, essa nossa primeira lição do terceiro trimestre. Glória a Deus, hein? Julho, agosto e setembro. Se inscreve, deixa o seu like aí. Obrigado. Deus te abençoe em nome de Jesus.